Menos liberdade de expressão em Angola, com a nova lei que vai ser aprovada pelo Parlamento, porque vai ser aprovada, e começou a guerra comercial entre Kinshasa e Luanda, ou seja, a República Democrática do Congo e o governo angolano. Agora vejamos, o governo angolano quer penas até 10 anos de prisão para quem propagar fake news, principalmente e com maior realça aqui as redes sociais. Ponto. Falta-me dizer que o governo angolano fixa a taxa de até $3.000 para os transportadores congoleses entrarem em Angola, o mesmo que os angolanos pagam para entrar na RDC. Meu chefe, Vossa Excelência Reverendíssima, faz like neste vídeo. É possível aqui atingirmos 1000 likes neste vídeo, para que esta informação possa chegar a muito mais angolanos e claramente poder voltar aqui a gravar mais vídeos. Ponha like, meu chefe, antes que te esqueças. Yeah? Por favor, diga ainda, põe aquele like, ajuda o canal a crescer. Estamos aqui, 115 mil pessoas já agora. Muito obrigado a você que está inscrito no canal e também obrigado a você que vai se inscrever agora. Muito obrigado e sem mais volta. Vale aqui dizer que o governo angolano quer penas de até 10 anos de prisão para quem propagar fake news. Segundo a nota do governo angolano, o Ministério das Telecomunicações diz que nos últimos anos vem surgindo em Angola muitos canais de comunicação e informação. Esses canais vêm trazendo muita informação e desinformação sobre economia, política, sociedade em Angola, vão disseminando muitas fake news. O governo angolano, para controlar este fluxo de informação falsa, vai decidiu claramente aplicar esta lei, que já passou pelo Conselho de Ministros, vai agora para o Parlamento, e eu acho que o Parlamento vai passar. Infelizmente vai passar. E tem muitas consequências, essa informação, essa lei, tanto para o governo angolano, como também para os angolanos. Mas a mim o que me preocupa não é o facto de que essa lei fará com que nós, youtubers, tiktokers, facebookanos e não só, tenham mais... Alguns desistam, porque muitos vão desistir, porque apurar notícias é difícil. Agora, quando há uma lei que te obriga a apurar, você faz o escrutínio com a notícia, faz o autoescrutínio, depois muitos vão desistir, não há paciência para isso, ok? Mas a mim que me preocupa não é isso, o facto de eu amanhã desistir de gravar vídeos, porque o processo de apuração de notícias é muito difícil. Não é a mim, o que me preocupa é a própria classe de jornalistas, as agências mesmo de notícias, aqueles que estudaram para ser jornalistas, que têm credenciais, aqueles que gastaram dinheiro para poder criar aqui agências de notícias. E nós vimos na última semana uma polêmica entre o Novo Jornal e um ministério angolano sobre a questão das bandeiras. Alguém dizia que não falou, outro disse que falou, portanto, esta matéria a mim preocupa muito mais porque a classe de jornalistas é que fica mais prejudicada. Porque até os jornalistas terão um autoescrutínio, um escrutínio face à lei, depois muitos ficam desmotivados e não produzem notícias. Até porque também o jornalista tem o direito de não expor a fonte. E se há uma lei que vai te obrigar você, às vezes, a expor a fonte, você às vezes não pode expor a fonte em função da própria deontologia, é assim que se diz, não é? Deontologia profissional. Então é aqui uma fricção entre a minha deontologia profissional, a lei, os meus princípios enquanto profissional, depois a lei que existe. Logo, isso fará com que a classe jornalística, o jornalismo em Angola, claramente, nos próximos dias, se a lei for aprovada, vá para o ralo. E com isso também vão todos os fazedores de opinião e notícias. Ponto. Portanto, nos próximos dias, menos youtubers, menos tiktoks, menos facebooks claramente poderão resistir a esta lei. E claro, tem aqui imensas consequências, mas antes vale aqui dizer que com esta lei, Angola fará parte da lista dos países como a Malásia. Por causa falando em Malásia, há um livro muito interessante que eu li há alguns meses, o livro de Maria Reza, Como Fazer Frente a um Ditador, recomendo o livro. E ela fala mesmo sobre a ditadura na Malásia, um livro espetacular que eu recomendo. E já agora, falando em livros, se você é uma pessoa que acha que não tem tempo, ou então és muito procrastinador, tem muita preguiça e gostavas de organizar o teu tempo e não só, recomendo aqui o livro A Rotina Perfeita com Hábitos Felizes. Foi escrito por mim, está disponível na Amazon ou então em e-book. Podes pedir aqui no meu Instagram que eu envio o livro para ti, ou então compre se moras na Europa, dá-te luxo também de comprar na Amazon. E não só para te organizar, né, a organizar o teu tempo, a criar também novos hábitos, como também podes também aproveitar aqui conhecimento que aqui tem
para formar os teus e os seus. Portanto, recomendo e também comprando, apoias o canal claramente a existir. Voltando aqui à matéria, até vou dizer que esta lei fará com que Angola faça parte dos países como a Malásia, o Egito, a Turquia, o Brasil, né, que tem aquela polêmica do super, como é que chama aquilo? O senhor Moraes, o super juiz, né, que também bateu de frente com Elon Musk, não só, que também tem a ver com aquela questão ligada agora ao julgamento de Jair Bolsonaro, que está a ser acusado como sendo alguém que tentou realizar um golpe de Estado depois dos brasileiros terem invadido a Praça dos Palácios, né? Portanto, Angola vai fazer parte dos países como a Rússia também, que já tem leis que escrutinam, que fiscalizam as notícias nas redes sociais. Ponto. Isso é bom ou não é bom? Epá, a lista não é de países lá muito agradáveis em relação às questões ligadas à liberdade de expressão, porque o Brasil agora é um país que era tão democrático, mas agora está colocado em uma lista nada assim agradável. Tanto a Rússia já sabemos, tanto a Malásia também é dos países que não é nada bem-vindo, mas Angola quer claramente controlar aqui as fake news. Com que objetivo, Joaquim? Para proteger o governo angolano, para proteger a economia angolana, para proteger as pessoas do governo, ok? Censurando a informação fará com que também haja mais jornalismo responsável, atenção aqui à jogada, e também, claro, para que a própria segurança nacional e não só. Entanto, o governo angolano tem as suas justificações, ok? Está a haver um fenômeno também, e claro, também tem os seus impactos negativos, como aqueles que há bocado deixei aqui de os comentar. A par, ou seja, em relação à população angolana, isso vai criar claramente muito medo aos fazedores de informação, ok? Porque as leis existem para punir, proibir ou regular, mas esta lei aqui vem para proibir. E as leis que existem para proibir são muito mais perigosas em relação àquelas leis que vêm para regular. Em alguns países, as leis surgem para regular, ou seja, podem falar, mas nos limites X. Podem falar desde que mostrem prova. Podem falar, portanto, ou então as leis podem surgir para, por exemplo, corrigir. A lei obriga o jornalista a corrigir a informação. A lei obriga o jornalista a remover a informação. A lei obriga o jornalista a bloquear a informação. Mas a lei não estabelece, não pune, não prende o jornalista. Okay? Era melhor que se fosse assim, era muito bom se fosse assim, mas essa lei aqui parece que vem mesmo para prender. As leis que vêm para prender são muito mais perigosas do que aquela. E faz com que também, claro, vai matando aos poucos negócios desta área, profissionais desta área, também leva consigo fuga de cérebros, ok? Apesar de que a lei diz que angolano que levantar falsas notícias no país ou fora do país corre sim o risco de levar 10 anos. Então tem uma lei que deixa-nos todos, nós aqui fazedores de opinião e informação, com muito medo e com a coisa assim a piscar, tal. Ponto. No entanto, também essa notícia aqui pode colocar Angola em uma lista vermelha sobre a questão ligada aos direitos humanos, razão pela qual era que é importante os deputados repensarem, analisarem antes de aprovarem esta lei, porque não é ao todo bom para Angola, porque pode colocar Angola na lista dos países que não tem lá uma certa liberdade de expressão, ou então que viola o direito à expressão e não só, ou então viola o direito do jornalista ocultar as suas provas de forma a poder proteger a fonte. Ponto. Em relação à guerra comercial, aliás, já agora, qual é a tua opinião em relação a esta notícia? Achas bem-vinda, mal-vinda? Tens algum acréscimo? Como é que se pode evitar isso? Qual lei melhor seria? Angola precisava mesmo? Diz-me aqui, se faz favor, o teu comentário, que eu terei muito gosto em poder ler, porque eu aprendo bastante com o pessoal aqui no canal, porque aqui nós temos um canal que tem gente muito qualificada e eu percebo quando leio claramente os comentários. Ponto. Em relação à guerra comercial entre a República Democrática do Congo e o governo angolano, ou seja, entre Kinshasa e Luanda, Angola e a RDC têm relações muito boas, tanto que nós vimos nos últimos dias o presidente Tshisekedi viajar imensas vezes para Angola em função do conflito na RDC, mas o governo congolês anda a cobrar $4.000 por cada entrada de caminhão angolano na RDC. O que é isso, RDC? O que é que nós vos fizemos? Hein? Angola cobrava $50, segundo notas, e a RDC cobrava 4.000. Por quê? Protecionismo nacional. Segundo aqui a nota, né, do governo congolês, cobrava porque precisava proteger os bens que são produzidos na RDC, porque precisa recolher receitas para reabilitar estradas, receitas fiscais, né?
alimentar a economia, para fortalecer o negócio interno, tem um certo protecionismo nacional, ou seja, aqui o presidente Tshisekedi é igualar-se ao presidente Trump em relação às tarifas para poder aqui proteger a economia local, ok? Mas Angola, do seu lado, cobrava apenas $50. Okay. Logo, havia aqui uma discrepância a nível de tarifas e, portanto, o governo angolano, aqui já com a exigência da Associação dos Caminhonistas, o governo angolano também decidiu aumentar para $3.000 a entrada de cada caminhão. $3.000, quanto é que fica? Então, eu não sei se os caminhonistas têm muito dinheiro ou se eles vendem produtos muito caros, porque isso é um bom negócio, caminhonagem, não é? Se você tem que pagar $4.000 para entrar em um país aí, país mesmo vizinho, quer dizer que esse negócio de levar e trazer coisas deve ser um bom negócio. Ou é madeira, ou é diamantes, ou é chifre, ou é ouro. Então, o que é que eles levam que precisam cobrar tão caro assim? Esse é um bom negócio, pá. Em todo caso, isso também nos entristece bastante, porque estamos aqui a falar sobre a violação daquilo que se chama de livre comércio entre Angola e RDC. Portanto, até que ponto nós somos irmãos? Até que ponto Angola quer que o Congo cresça com o negócio vindo de Angola? Até que ponto o Congo quer que Angola cresça com o negócio vindo do Congo? Okay? Depois, essa discrepância entre alguém cobrar $50 e você cobrar 4.000, por quê? Depois também fala-se aqui sobre vários casos de corrupção onde camionistas angolanos pagam o dinheiro, mas o dinheiro não vai para o cofre do Estado. Onde camionistas angolanos também pagam assim, né, noutros cantos, porque $3.000 também é muito, a depender, claro, do negócio que vais fazer lá na RDC, se é combustível, se é pneu, se é água, o que for, mas $4.000, $3.000 não é pouco dinheiro, não. A menos que estejam assim, sim, a vender madeira, ou estejam a vender combustível, estejam a vender... Há negócios, claro, que são muito caros, e claro, esses $3.000 poderá ser nhete ou nada. Entanto, é aqui uma violação daquela experiência de que algum dia nós seremos unidos, de que o livre comércio existiria, de que a livre circulação, de que somos realmente irmãos. Essa guerra comercial fará com que depois Angola estabeleceu 3.000, para forçar o RDC a baixar a taxa, mas se não baixar, claramente, nos próximos tempos, Angola também poderá elevar-se a 4.000. E assim fará com que produtos na RDC em Angola custam mais caro, também da Angola na RDC custam mais caro, claramente amanhã cada um fica com o que tem. Ok? Mas é triste também ver isso, porque nós quando olhamos para infraestruturas, né, da RDC e da Angola, as estradas, as pontes, a iluminação e não só, e vemos que estão a se fatigar desse jeito, então onde é que está aí o dinheiro? Estamos a nos fatigar a nível de taxas, mas as condições infraestruturais estão como estão. Portanto, penso eu que o presidente Tshisekedi e o presidente João Lourenço, que têm uma certa aproximação, podiam já aproveitar esse momento para conversar sobre essa questão aqui, para conversar, né, sobre essas questões aqui e assim, remover essas taxas ou aplicarem taxas mais solidárias possíveis. Mas remover seria muito bom para interligar claramente os dois países. E, removendo, apenas aqui aplicar aquilo que se chama de fiscalização nas duas fronteiras para que não entram da RDC para Angola coisas ilícitas, nem da Angola para a RDC coisas ilícitas. Porque também dessas taxas depois surgem os contrabandos, a corrupção e não só. No entanto, nada bom para os dois países, porque já nos basta sofrermos com as guerras comerciais que vêm da Europa, da América e não só. Qual é a tua opinião em relação à guerra comercial entre RDC e Angola? E qual é a tua opinião em relação à nova lei sobre as fake news em Angola? Põe aqui a tua empresa, você que é empresário, para que possa ser vista por mais de 1.000 pessoas todos os dias, também por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Okay? Venha para a comunidade, lá onde estes temas aqui serão muito mais debatidos, porque lá há muito mais tempo e espaço. Convite no primeiro comentário por apenas 3.500 era tão bom, para apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros todos os meses. Muito obrigado, Ndapandula, por estares aqui até ao final. Põe um like, se inscreva e que Deus abençoe como sempre. Amém.